Bom dia, bom domingo para vocês. Como é que vocês estão? Lavaram as louças? Claro que lavaram, porque vocês são educados. E hoje é domingo, é dia do quê? É dia da gente saber o que acontece lá fora, lá na Europa. E para isso, ninguém melhor que o Ivan Kleber para vir nos contar os babados internacionais. Ivan, muito obrigada por falar com a gente. Obrigado a você, Camila, a todos do público do seu canal, aqui do Direto aos Fatos. Parabéns para você que lavou a louça. Eu e a Camila estamos encampando aí essa organização do movimento da louça lavada, né? Deixa aí no Twitter também, vamos expandir isso aí, vamos sair do YouTube e vamos ganhar as redes pela campanha Lave a Louça para sua mãe, para sua esposa, para sua avó, enfim. Mas, mais uma vez, Camila, muito obrigado pelo convite, e a gente tem notícias interessantes, inclusive algumas experiências pessoais minhas para analisar hoje, né? Então a gente já começa com a sua experiência pessoal, porque é algo assim, a gente pode até rir, mas que é uma realidade que está bem próximo da gente, mesmo porque agora já existe até carne impressa, carne de impressora 3D. Eu que não me arriscaria a comer isso. Mas, enfim, o Lord Ivan achou em Londres um croissant de carvão. Carvão, é isso mesmo. Você comeu carvão? Explica isso, Ivan. Bom, vou começar pelo fim. Eu não a experiência ela ficou incompleta porque eu não tive coragem aí de comer esse produto. Vamos chamar de produto para não... ele é um croissant de carvão aditivado. E aí eu fui pesquisar, tem de tudo aí nesse carvão, e o engraçado é que o pessoal do marketing, Camila, ali eles até se esforçam, né? Tá escrito assim, taste better than it looks, ou seja, o sabor é melhor do que parece. Então eles mesmos já reconhecem ali que a aparência não é lá essas coisas. Mas tem dois pontos do porquê eu bati essa foto e quis divulgar, né? A gente já chega lá. Mas como alguém colocou nos comentários, que a melhor parte são os comentários, não é nem a notícia em si, a parte do comer com os olhos aí foi para o espaço, né? Porque realmente, o que me chamou a atenção, eu falei, meu Deus, estão vendendo um negócio preto ali, o que é aquilo ali, né? Camila, a gente falou muito da questão das carnes no programa passado, dessa adaptação do ser humano a novos produtos, enfim. E aqui o que a gente está vendo é isso, uma tentativa de venderem para você algo novo, revolucionário, que vai fazer bem para a sua saúde, que eu, sinceramente, não vou nem discutir aqui se o carvão faz bem ou mal para a saúde, aquele carvão ativo ali, vamos deixar aqui o nomezinho certo para depois a do cabelo roxo não atrapalhar a gente. Mas a gente está passando por esse processo de revolução alimentar também. A gente vê a revolução agindo nos esportes, né? O campeonato de futebol de europeu aqui, a Eurocopa, foi isso. A gente vê isso na moda acontecendo, e a culinária não poderia ficar de fora, não é? Então, além de toda aquela campanha climática em cima do consumo de carne, a gente vê, assim, croissant de carvão. Eu não sei quem inventou, eu acredito que o croissant seja francês, mas existe toda uma técnica, toda uma arte. Se vai na França, Camila, eles são enormes, assim, coisa mais linda de ver e de comer. Então, aqui, a qualidade, ela acaba ficando em segundo lugar, e a beleza também. Mas é para a sua saúde, é para o seu bem. Tudo isso leva a um processo para convencer as pessoas no futuro de que você comer minhoca, comer, sabe, aqueles bichinhos, aqueles insetos, vai te fazer bem para cuidar do planeta, para cuidar não sei o quê, não sei, sabe? Então, tudo isso vai sendo embutido na cabeça das pessoas para a gente chegar nesse dia. A gente discutiu muito isso semana passada, né? Então, foi por isso que me chamou a atenção, e eu fotografei, porque eu falei, se eu contar, ninguém vai acreditar, né? Então, eu pedi para a gerente, falei, olha, eu não vou comprar, mas posso bater uma foto? Eu fiz né? Eu nunca vi e tal. A gerente toda contente falou, não, ele vai divulgar isso aí, vai vir mais cliente aqui, né, e tal, etc, vai pôr nas redes. Mal sabe ela que a minha intenção era um pouco diferente. Quem quer comer, coma. Eu não vou dizer que para comer ou não comer. Agora, Camila, se está circulando aqui pelas lanchonetes londrinas, logo, logo isso aí vai chegar no Brasil também. A gente sabe como que a revolução ela se mexe rapidamente. E aí eles vão tentar vender aí na sua padaria mais próxima, olha, é tendência lá em Londres, isso aqui, olha, os europeus estão comendo isso aqui,
mas a ideia final é acostumar as pessoas a comer insetos. E eu não estou brincando com isso, viu, Camila? Não, tanto que já tem farinha de verme, sei lá o quê, que eles estão empurrando. Não, é super saudável, você pode comer, são vermezinhos tratados, gafanhoto. Eles já estão colocando aí umas coisas bem nojentas na alimentação, justamente para que a gente não coma carne de vaca, de boi, de carneiro, que é o que é gostoso, inclusive. Né? Eu dispenso vermes. Mas o carvão ativado, Ivan, ele é usado, faz seu gato ou seu cachorro comer alguma coisa com veneno, você dá carvão ativado que tira. Então, o negócio é tipo meio que um medicamento, entendeu? Tira a coisa do seu corpo. Você quer clarear o dente? Mistura carvão ativado com pasta de dente e usa por 3, 4 dias, que ele dá uma clareada no dente. Olha o que eles estão enfiando no nosso corpo, um negócio que é abrasivo, cara. Pois é, mas é sempre com aquele intuito de dizer, não, é pro seu bem, é pro bem da natureza, é pro bem não sei de quem, etc. E daqui 10 anos vai sair um estudo, não, é cancerígeno. Para de comer croissant, então, para comer outra porcaria que eles vão inventar. E como diz aquela música, assim caminha a humanidade. Assim caminha a humanidade, comendo carvão ativado e vermes, que delícia. E vamos, falando que delícia, quem está fazendo um barulho aí é o Donald Trump, né, que está fazendo comício. Você pode contar um pouquinho para a gente desses comícios, qual a intenção dele? Perfeito, Camila. Aquilo que o Donald Trump está fazendo é um mapeamento, digamos assim, né, de conservadores pela América que possam ser candidatos. Eu vou dar aqui um exemplo bem prático disso. O Trump, ele tá numa pilha, Camila, que, assim, você não diz que aquele cara tem 74 anos. Para quem não sabe, eu não sou tradutor oficial e nunca trabalhei com dublagem, mas no nosso canal lá no PegaVox, a gente faz as transmissões dos comícios, mas o intuito ali é entender o que ele está falando e repassar para as pessoas, né? Camila, ele fala por 1 hora e meia, quase 2, que eu do lado de cá, eu digo, meu Deus, esse cara não termina, eu canso. E ele tá lá, porque a gente precisa derrotar o marxismo cultural, não sei o quê. Eu não sei de onde que ele tá tirando tanta disposição. O último comício na Flórida, choveu a tarde inteira, frio, e mesmo assim tinha 38 mil pessoas esperando ele lá por 2, 3 horas para ele fazer o discurso. Eu nunca vi alguém derrotado nas urnas, entre muitas aspas, com tanto apoio popular. Então, só para dar um exemplo da pilha que ele está, eu vou pegar o exemplo aí da sua cidade, São Paulo. Vocês têm aí as subprefeituras, não é? E pelo que eu andei pesquisando, parece que a subprefeitura é uma indicação do prefeito. Bom, nos Estados Unidos, em algumas cidades, isso não acontece. Então, tinha uma eleição interna, veja bem, interna, não era nem eleição direta, era eleição interna dentro do Partido Republicano, que é o partido dele, para uma subprefeitura de um bairro de Nova Jersey. Quer dizer, né, lá no fim, pois ele encontrou uma candidata, ele estava apoiando e essa candidata venceu a eleição interna e ele falou, agora pode contar comigo quando nós vamos derrotar os democratas. Camila, o Trump está assim, se tiver uma eleição para síndico num prédio na Califórnia, ele vai estar lá colocando um candidato dele. Ele quer ocupar maior número de, assim, maior espaço possível. Se o seu cachorrinho aí tiver uma eleição para síndico na casinha, ele vai dar um jeito de pôr o candidato. E eu não estou zoando, e eu acho isso fantástico. Alguém pode, eu sei, o chat deve perguntar, mas isso não está acontecendo um pouco tarde? Bom, independente de ser tarde ou não, está acontecendo, e isso é importante. Então, o Trump, ele tem ali alguns critérios básicos para fazer a indicação dele, para apoiar. A pessoa tem que ter um histórico de conservadorismo, tem que ter pautas, um histórico de defesa de certas pautas, como principalmente o movimento pró-vida, pró-arma, muito caras aos conservadores na América, assim como no Brasil também. Então, ele não está olhando se a pessoa é bem de vida, não é, se tem um nome, não tem. Você é a favor disso, você vai ganhar uma marquinha do apoio do Donald Trump. E a gente sabe que, dentre os republicanos, é impressionante, ele tem 85% de apoio, em alguns estados isso é até maior, esse número é até maior. Então, você largar
para uma candidatura de subprefeito de um estado, perdão, de um bairro, né, em Nova Jersey, mas com o apoio do Donald Trump, você larga na frente, como foi o caso desse fim de semana. Então, um dos motivos dos comícios é esse. E, Camila, vamos falar, político tem que ir para a rua mesmo, né? A gente não conversou isso na pauta. A política tem que estar fazendo reunião, tem que entender o que a militância está pensando, entender quais são os problemas, porque o problema da Flórida é diferente do problema da Dakota do Sul. Então, ele está circulando o país, está fazendo isso, ele arregaçou a manga e foi literalmente para a rua agitar a galera. E ele está conseguindo, Camila. Qual é o objetivo final, para responder a sua pergunta? No ano que vem, na primeira terça-feira de novembro do ano que vem, nós temos as eleições de middle term, ou seja, um terço, se não me engano, da Câmara e um terço do Senado, ele vai ser renovado lá nos Estados Unidos, além de eleição para governadores. E nos Estados Unidos tem mais, né, Camila? A gente tem eleição para xerife, a gente tem eleição para diretor de colégio, a gente tem eleição para juiz, para promotor, então, assim, ele está elencando tudo. E quando eu digo de síndico de prédio, eu não estou brincando, pessoal. Aonde tiver ali um republicano, ele vai estar colocando o nome dele para ocupar. Ele entendeu em 2020 a importância de ocupar todos os espaços. Então, é isso que ele está fazendo, identificando os candidatos e, por outro lado, dando o apoio e já apresentando. Então, nesse comício na Flórida, ele falou, esse é meu candidato, aquele ali é meu candidato, aquele lá é meu candidato, para as pessoas, ok, é o candidato do Trump. Então, tem ali, né, o selo Trump de qualidade, digamos assim. Eu acho muito importante esse movimento de manter a militância ativa e conseguir ocupar o maior número de cadeiras, tanto na Câmara como no Senado americano no ano que vem, Camila. Ivan, já que nós estamos falando de Estados Unidos, eu achei essa matéria aqui, eu queria conversar com você. Pois não. Thomas Zimmer, um assistente especial de Joe Biden, não entendi essa frase aqui, no pessoal da NSA. Uhum. Serviu anteriormente como estudioso visitante de think tank do Partido Comunista Chinês, rotulado como um grupo de frente para a coleta de inteligência chinesa e recrutamento de espiões no exterior. Um acadêmico chinês de recrutamento de espionagem agora dirige o departamento pessoal da NSA de Joe Biden. Como assim? Como assim? Camila, eu poderia ficar uma hora falando sobre isso, mas a foto que você colocou ali, que o pessoal colocou na matéria, ela fala muito por si só, né? O que é isso? Pô, perfeito. Essa foto, o fotógrafo foi muito feliz porque pegou o momento ali, né, do Joe Biden dando tintim aí com o Xi Jinping. Agora, o que acontece, Camila? A gente sabe que o filho do Biden teve, no passado, muitas relações com os chineses. E quando a gente fala com os chineses, a gente está falando do Partido Comunista Chinês, não é? Então, você não compra uma bala da China sem que, em algum momento, o Partido Comunista Chinês tenha ali a sua participação. Esse movimento está sendo identificado e foi criticado por alguns democratas também como a continuação velada dessa parceria, dessa ala do Partido Democrata, que inclui ali Joe Biden, Hillary Clinton, Barack Obama, mas mais a dupla Obama-Biden com a China. Ou seja, o Joe Biden, ele, em alguns pontos, ele ataca a China, né? A administração dele ataca a China, mas por debaixo do pano tá o fluxo, como dizer, tá passando tranquilamente. Então, alguém pode dizer, teatro das tesouras? Eu não saberia explicar se isso é um teatro das tesouras, mas estão querendo enganar bobo, a verdade é essa. Então, você tem um homem ali tão ligado ao Partido Comunista Chinês, em um órgão tão importante da administração Biden, fica bem evidente que eles vão... É como se eles estivessem dizendo, olha, a gente vai arrumar uma treta aqui, outra ali, por um ponto ou outro, mas o que importa é a continuidade dessa amizade, entre aspas. Eu, sem querer sair muito do assunto, Camila, tão logo, no domingo passado, o último soldado americano
tirou a bota do Afeganistão, foi questão de horas. A China anunciou um investimento de 68 bilhões de dólares no Afeganistão. Praticamente a China comprou o Afeganistão, porque com esse dinheiro se compra o Afeganistão. E o Talibã está ocupando um espaço de terra hoje no Afeganistão maior do que era antes da invasão em 2001. E aí alguém pode dizer, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que essa infiltração chinesa no Afeganistão, ela não teria acontecido sem o aval do Joe Biden, quer queira, quer não, ele é o atual presidente dos Estados Unidos, quem está com a caneta na mão é ele, certo? Então, elementos como esse cara que você trouxe aí na matéria são o que fazem, digamos assim, usando uma gíria, o meio de campo para que isso tudo aconteça, tá? Então, no ano passado, a gente noticiou no PH Vox que a Al-Qaeda tinha declarado a China como inimiga. E aí muitos brasileiros falam, pô, mas será? Vamos fazer uma aliança com a Al-Qaeda momentânea, etc. Sabe como é que é, né? O que acontece é o seguinte, provavelmente a Al-Qaeda já sabia que quando a América saísse do Afeganistão, a China faria uma parceria com o Talibã, ou pelo menos ali com o Afeganistão, mas passa pelo Talibã. E a Al-Qaeda e o Talibã não sentam na mesma mesa para conversar faz tempo. Então é por isso que a Al-Qaeda ela viu na China um inimigo. Você está vendo, Camila, como os pontos eles vão se ligando? Então, quem faz todo o meio de campo é um sujeito invisível que nem esse, que você brilhantemente achou na matéria aí. Parabéns ao pessoal agora não vi o site, mas muito boa colocação, muito boa, senso crítico, perfeito. Então, é isso, Camila. Então, já que a gente está falando da China, Ivan, a gente tem que alertar as pessoas do real perigo, que poucas pessoas têm acesso, né? Porque é mais BBC Estados Unidos, BBC Inglaterra, então não vem muito para o Brasil. O Lula agora deu para elogiar a China, defender o Estado inchado, forte, ditador e genocida da China, dando a entender que, muito provavelmente, caso ele vença as eleições, o Brasil vai se tornar uma sucursal da China. Mexendo aqui, eu achei o seguinte, o objetivo é destruir todos. Mulheres relatam abusos sexuais e tortura em campos secretos do governo chinês. O meu trabalho era tirar a roupa acima da cintura e algemar para que não se mexessem, diz Guzira Alkhan, a BBC, cruzando os pulsos atrás da cabeça para demonstrar a posição. Então, eu deixava as mulheres no quarto e um homem entrava, algum chinês de fora ou policial. Sentava-se em silêncio ao lado da porta e, quando o homem saía da sala, eu levava a mulher para tomar banho. Os homens chineses pagariam para escolher as jovens presidiárias mais bonitas, disse a mulher cazaque, que afirma ter sido forçada a cumprir essa função. Mais tarde, ela diz que passou a limpar os quartos. A Wu Kehan, não sei falar isso, afirma ter trabalhado no vasto e secreto sistema de campos de internação da China na região de Xinjiang, que é onde ficam os iugres presos. Isso. De acordo com estimativas independentes, mais de 1 milhão de homens e mulheres foram detidos nessa extensa rede que a China diz existir para a reeducação dos uigures e outras minorias. Documentos internos do Sistema de Justiça do Condado de Kunis de 2017 e 2018, fornecidos à BBC por Adrian Zenz, um dos principais especialistas em políticas da China em Xinjiang, detalham o planejamento e os gastos para a transformação por meio da educação de grupo-chave, um eufemismo comum na China para a doutrinação dos uigures. Em documento de Kunis, o processo de educação é descrito como lavar cérebros, limpar corações, fortalecer a retidão e eliminar o mal. Camila, essa matéria eu vi aqui na Inglaterra também, eles estão batendo nisso já faz um ano, não é a primeira vez que a gente tem um relato como dessa senhora do Cazaquistão aí, e sabe quem são os próximos lá na China? Já tem, mas que a mira vai, assim, o alvo vai ficar bem grande nas costas, são os cristãos. Hoje está acontecendo com essa minoria, se a gente pode dizer assim, muçulmana, e essa lavagem cerebral acontece, eles colocam você como se fosse uma sala de aula,
e eles querem enfiar na sua cabeça ali que não, ó, Deus não existe, esse negócio de Deus deixa para lá, esse negócio de religião deixa para lá, é o Partido Comunista, o Partido Comunista é o Estado, é tudo em torno do Estado. E o camarada tem uma chance de sair de lá se ele passar por uma série de provas e testes que Deus sabe quais são, muitos deles, né, psicológicos, enfim. Daí o Partidão diz, não, esse cara, o cérebro dele foi lavado com sucesso, então ele pode ter um mínimo de vida social, mas ainda assim ele vai ser controlado pelo Estado, como tudo é na China, não é? Realmente é uma situação dramática, e a gente teve também, aqui é um momento lamentável, o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado aí no Brasil, também dando os parabéns ao 100 anos do Partido Comunista Chinês. E veja só, agora chegou aquele momento do nosso programa aqui, Camila, do nosso quadro, de bugar um pouco a cabeça da esquerda. Na terça-feira dessa semana agora, a China, o Partido Comunista Chinês deletou mais de 1 milhão de perfis em um aplicativo chamado WeChat, que é um aplicativo chinês, de pessoas homossexuais. Porque o que acontece? Junho foi o mês da comunidade LGBT, etc. Aí era aquele colorido em tudo quanto é perfil, né? E o Partidão, ele ficou só de olho. Ah, você colocou aqui seu perfil colorido? E então o primeiro passo foi excluir o perfil dessa pessoa, pelo simples fato dela ser homossexual ou apoiar a causa. Você não vai ver nenhum Rodrigo Pacheco, você não vai ver nenhum Lula, você não vai ver nenhum Jean Willis criticando essa censura à comunidade, LGBT na China. Mas, de fato, isso aconteceu. A grande mídia, a velha mídia aí no Brasil também não vai repercutir isso muito. Mas é lógico que o relato dessa senhora é muito mais grave, é muito mais triste do que você perder um perfil numa rede social. Mas se o Partido Comunista já fez isso, porque ele já sabe onde essa pessoa mora, já sabe o que come, o que bebe, o que faz, o que não faz. Eu não descarto a possibilidade que algumas dessas pessoas serão gentilmente convidadas a ir a um centro de educação desses, passar por uma lavagem cerebral também, dizendo, esse negócio de homossexualismo está errado, etc. Você é doente, vamos te curar, como está acontecendo com os uigures. Fizeram isso em Cuba. Então, Revolução de 60. A gente até trouxe isso no programa passado também. Nada mudou, Camila. Não mudou o país, mas as práticas são as mesmas. E o Ocidente, o mundo ocidental, continua fazendo muito pouco em referência a isso. A situação lá que não tem outro nome. Existem campos de concentração na China, ponto. Você pode querer driblar isso aí como você quiser, mas é fato. Assim como tivemos campos de concentração na Alemanha. Depois muda uma coisa ali, outra ali, mas no fim do dia é disso que a gente está falando. E boa parte do empresariado ocidental ainda quer manter uma relação pragmática com a China, afinal de contas são negócios, né, Camila? É sempre pela economia e pela sua saúde. O nome do documentário, que eu não conseguia lembrar o nome do documentário, eu escrevi sobre esse documentário, eu fiz vídeo sobre esse documentário aí em 2017, eu não conseguia lembrar, chama Conducta, com C, Conducta Imprópria. E ali mostra os relatos dos homossexuais que tiveram que fugir de Cuba antes que o governo cubano os localizassem. E pegaram primeiro, sabe quem, Ivan? Só a nível de, sei lá, de curiosidade ou de ironia, os artistas. Mas pior que são sempre eles mesmo. São sempre eles os primeiros, verdade. É porque o artista ele vai propagar isso, né? Então o Partidão sabe que eles precisam. A primeira classe que vai ter que ser abafada é os artistas. Quando eu digo Partidão, é o Partido Comunista. Então, mas foi o primeiro grupo a apoiar a Revolução de Cuba. E como é o primeiro, como acontece agora, né? São os primeiros a apoiarem essa relação Brasil-China, que na verdade é uma relação com o Partido Comunista. O que é muito engraçado, porque quando der o negócio todo errado, porque vai dar, os primeiros a serem caçados são os...
Pessoal, desculpa essa batuqueira, é que o pedreiro do vizinho, ele realmente não tem o mínimo de semancol, né? Aí fica batendo. Eu achei que era ensaio para a escola de samba, então se é o pedreiro, dá para dar um desconto. Não, pedreiro, não tem o mínimo de semancol. Mas enfim, aí os primeiros a serem calados são os homossexuais e os grupos de minorias. O povo que ajudou ele a chegarem no poder, eles se livram, porque pode ser que esse grupo se vire contra o partido e derrube. A mesma coisa acontece no mundo islâmico. É. Né? Ivan, tem alguma notícia boa? Reino Unido parou de usar máscara, como é que estão as coisas aí? Então, vamos lá. É uma boa notícia, mas, assim, enquanto não acontecer de fato, eu ainda estou desconfiado. Na segunda-feira, então, no dia 5 ou 6, agora não me lembro, mas foi na última segunda-feira, o Boris Johnson veio em pessoa a dizer que a partir do dia 19 de julho, na Inglaterra, e por que não no Reino Unido? Porque a Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, que fazem parte do Reino Unido, eles são autônomos quanto a isso. Então, na Inglaterra, todas as restrições serão retiradas. Quais são as restrições que a gente tem no momento? Comércio operando com 60%, 70% da capacidade, ou seja, menos mesas num restaurante, por exemplo. Uso de máscara em locais fechados e no metrô. Distância social, apesar que ninguém mais está respeitando, mas enfim, no papel está lá, dentre outras pequenas restrições que eu sinceramente nem me lembro. Mas a principal notícia, Camila, é que ele não falou em passaporte sanitário, ou seja, como a gente já vinha falando aqui também, aquela ideia de um passaporte sanitário foi jogada no lixo aqui na Inglaterra. Por enquanto, pode ser que alguém vá lá na lata do lixo e busque, precisa fazer. Mas no momento está descartada essa possibilidade. E isso aconteceu, Camila, porque quantas vezes aqui nesse ano nós trouxemos imagens, vídeos, eu mesmo fui pessoalmente em protestos. E o último dele contou aí com 500, 550 mil pessoas no centro de Londres. E o protesto era pauta única, era justamente isso, contra o passaporte sanitário. Bom, então a ideia foi descartada e fica a critério do dono do restaurante, por exemplo, ou do salão de beleza, exigir que a pessoa seja vacinada ou não. Mas aí, Camila, veja bem, se eu vou num restaurante e o cara exige isso, vou dizer, aqui eu não venho mais, eu vou no próximo que não exige. Ponto. Aí é uma decisão do cidadão. O Boris também falou isso, que não será mais o governo a dizer para as pessoas como é que elas têm que se cuidar ou não. Já está todo mundo sabendo, álcool em gel, bonitinho, lavar a mão, etc. Então, o uso de máscaras também fica a critério das pessoas a partir do dia 19. Nessa segunda-feira, amanhã, ele fará o anúncio assim, oficial, ele vai assinar isso aí. Então, enquanto ele não assinar, enquanto ele não vir na televisão amanhã, às 13 horas de Brasília, e quem me acompanha nas redes, tão logo ele faça o anúncio, eu vou estar publicando, né? Eu ainda estou com o pé atrás. Tão logo ele fez esse anúncio, Camila, durante a semana, a classe artística, alguns líderes da oposição de esquerda, o prefeito de Londres, o prefeito de Manchester, que são de esquerda, disseram, não, o Boris está ficando louco, nós precisamos procurar aqui alguma lei municipal que permita que a gente obrigue as pessoas a usar máscara. O guitarrista da banda Queen, o Brian May, eu sou fã dele, fez um textão no Instagram, mas será? A comunidade científica está dizendo que ainda é muito cedo, não sei o que e tal. A pressão está grande, mas eu acho que dessa vez ele não vai recuar. Agora, qual é a bomba nisso tudo, Camila? Pela primeira vez, quer dizer, pela segunda, a primeira vez foi em março do ano passado. Agora, a Secretaria de Saúde do Reino Unido, no Brasil é ministério, aqui é secretaria, mas é a mesma coisa, admite a possibilidade de trabalhar. Eu não quero prejudicar o teu canal, mas sabe aquela imunidade vasta? Sabe então, era o que eu ia te perguntar agora. Que então tá. Lê aí, daí eu comento. Vai lá, então.
Aqui, ó. Ai, peraí que eu fiz errado. Eu sempre me confundo com esses botãozinhos daqui. Pronto. A estratégia de imunidade de rebanho está de volta. Alguns ministros esperam a imunidade de rebanho ajude a reduzir a disseminação de infecções pelo flango flito entre os jovens, segundo fontes próximas do governo britânico. Sim, Camila. Resumindo, a tal da imunidade de rebanho será a estratégia que era a estratégia inicial em março do ano passado, e por algum motivo que algum dia alguém... O presidente Bolsonaro também, o presidente Bolsonaro falou isso no último ano, all the time. Pois é, e agora eles chegaram à conclusão seguinte, que tem muitas pessoas, Camila, mesmo que receberam 2 picadinhas, que ainda estão sendo, que estão pegando o Xing Ling aí. Então, alguém falou, olha, quer saber de uma? Libera. Quem não foi vacinado vai pegar a doença e vai se imunizar e segue o baile. Agora, sabe qual foi a frase que o Boris usou no anúncio? Precisamos aprender a viver com o vírus. Essa frase foi dita pelo Boris agora, nessa segunda-feira, e o ano passado inteiro. Tanto o Trump quanto o presidente Bolsonaro falavam o quê? Precisamos aprender com o vírus, viver com o vírus. Só que agora foi o Boris que falou, né? O Boris queridinho aí da Agenda 2030, então a mídia não está batendo em cima, por enquanto. Não estão chamando ele de genocida, por enquanto. Camila, a população da Inglaterra, mais de 84% da população já recebeu a primeira dose e, se não me engano, quase 50% já recebeu a segunda dose. Mesmo assim, dados da última quinta-feira, uma média de 35 a 36 mil pessoas estão sendo contaminadas diariamente com 25, 26 mil por dia estão sendo contaminadas com o vírus. Parece que o vírus driblou aí a picadinha. Então alguém teve a brilhante ideia, falou, quer saber de uma? Já com picadinha ou sem picadinha, tá todo mundo ficando doente mesmo. Libera isso aí e vamos para a imunidade de rebanho, que deveria ter sido a tática inicial em março do ano passado. Foi o que fez a Suécia. Então, países com uma taxa de picadinha menor que o do Reino Unido estão com menos pessoas proporcionalmente pegando o vírus. E aí eles estão tentando jogar isso na coisa da variante Delta. Mas a verdade é que, por exemplo, na Suécia, aparentemente a imunidade de rebanho funcionou. E aí o Boris vem e solta essa, que agora precisamos aprender com o vírus. Depois de 14 meses, igreja fechada, avós e netos separados no Natal, etc., eles resolveram trabalhar com a primeira estratégia. Tem um ponto aí também, que nós mandamos embora o nosso Mandetta aqui, né? O nosso secretário de saúde, o antigo, a gente trouxe aqui, você deu uma excelente explicação sobre a diferença entre um abraço e algo mais que um abraço. Assistam aí no programa da semana passada, que a Camila ela trouxe todo a sua conhecimento para escolher as palavras, e eu fiquei todo vermelho aqui no dia, e ele caiu fora. E o novo, ele veio com uma filosofia diferente. Ele já chegou dizendo, meu trabalho como secretário de saúde é reabrir o país o quanto antes. Então, com as informações que a gente tem agora, se tudo correr bem, no dia 19 de julho, será o que eles estão chamando aqui de Freedom Day, Independence Day, o dia da liberdade. Acabou máscara, acabou distanciamento social e não será exigido o tal do passaporte sanitário. Se isso acontecer, fotos comigo no pub irão aparecer aí nas redes sociais. Só peço a gentileza para o pessoal de entender que espaços públicos, principalmente com câmeras, suas mãos acima da cintura do outro, para não passar aquela vergonha da proximidade social. Aquela proximidade bem próxima social ali nos corredores de uma repartição pública. Ivan, mas você também trouxe boas notícias dos Estados Unidos. Grande vitória, o Movimento Pró-Vida. A Suprema Corte do Estado de Iowa declarou que o Estado não deve financiar o programa de educação sexual pró-assassinato de bebês da fundação essa daí que pega fetos e vende partes do corpinho.
que outros estados possam seguir esse exemplo. O que essa vitória significa no contexto político nacional dos Estados Unidos? Significa que nacional ainda é muito cedo, mas pelo menos no estado do Iowa, então, essa fundação que você citou aí não terá mais acesso a recurso público, a fundos, a dinheiro público para colocar em prática essas atividades. É uma torneira, é uma fonte de renda que acaba, não é? É por isso que eu, assim, como os estados, eles têm essa autonomia, foi por isso que eu coloquei ali, que outros estados possam seguir esse exemplo. Se o maior número de estados seguir isso, menor será o número de assassinatos de bebê a longo prazo. Isso é óbvio que é uma decisão que a gente vai sentir os efeitos daqui 2, 3 anos. Mas no momento que a Suprema Corte do estado do Iowa decretou isso, Camila, vidas foram salvas. Aí sim nós estamos falando, na prática, de vidas que foram salvas. Porque menos pessoas serão, como é que eu posso dizer, induzidas a praticar o sexo sem problema nenhum, se engravidar, dá para matar a criança, sabe? Porque era disso que a gente estava falando. Então, é uma decisão importante, e geralmente, quando acontece isso, nos próximos meses, a gente vai ver outras Supremas Cortes estaduais tomando essa decisão. Alguém pode perguntar, tá, mas é uma Suprema Corte estadual, né? Isso logo, logo vai parar na Suprema Corte Federal. Mas analisando a atual conjuntura, os 9 juízes que estão lá, mais um histórico de decisões, etc., dificilmente a Suprema Corte Federal vai reverter isso aí. Enquanto não reverter, está valendo, mas a lei, né, que assim, cortou esse financiamento. E mostra também, Camila, uma disposição das entidades, dos órgãos competentes a combater isso. Ficou claro que essa política de patrocínio desse assassinato de crianças no ventre da mãe, muitas vezes até fora, não funciona, não dá certo, é um crime, e o que a gente está vendo é um movimento muito grande lá nos Estados Unidos de reverter isso aí. A Suprema Corte Federal, ela já aceitou rever um caso muito famoso, agora me foge o nome das pessoas, lá dos anos 70, que foi o que deu base para que os estados permitissem o aborto após a 15ª, 12ª semana. Eu sei que foi, inclusive, esse caso está na tese do TCC, se não me engano, do Sérgio Moro. E a gente, por muito tempo, pensou, né, que ele era um conservador, etc. Bastava ler a tese dele para a gente chegar à conclusão de que não era tão conservador assim. Então, e o que acontece, Camila? A Suprema Corte, americana, a partir de outubro desse ano, aceitou a rever o caso. Eu fiz uma entrevista, conversei com o Jorge Maza, se você me permitir, vou fazer um jabazinho aqui do livro dele, até estava, você vê, até perto de acesso aqui, a gente não tinha combinado falar disso, que é o livro O que você precisa saber sobre o aborto. E eu conversei com o Jorge, e ele disse que essa pode ser uma decisão histórica. Se a Suprema Corte rever isso, nós estamos falando de milhões de vidas salvas nos Estados Unidos e que pode pipocar em outros países do mundo, porque foi justamente essa decisão lá nos anos 70 que outras Supremas Cortes, mundo afora, falaram, se os Estados Unidos estão fazendo, a gente pode fazer. E a análise política que a gente faz é que se a Suprema Corte topou a rever esse caso, numa ação do estado do Mississippi, é porque existe uma disposição para reverter. Camila, a coisa é tão importante, tão, assim, boa, que para quem acompanha o meu trabalho lá no PHVox sabe que eu tenho uma promessa, que se o Trump vencer em 2024, eu vou começar a fazer vídeos sem a boina. Mas eu reforcei a minha promessa, que se a Suprema Corte reverter essa decisão do aborto, talmente cara para mim, o movimento pró-vida, eu também vou tirar a boina. Então, assim, é uma brincadeira nossa interna, mas só para mostrar a importância. Então, é um julgamento longo, vai de outubro até março do ano que vem, mas, se Deus quiser, menos daqui a um ano, a gente pode estar falando da reversão
que seria a principal vitória do movimento pró-vida em 50 anos na América e, de consequência, no mundo. Desculpa me alongar aqui, Camila, mas é que é um assunto complexo, né? Mas de extrema importância. Não, é um assunto muito complexo, mas de uma importância, porque na minha visão, Ivan, a partir do momento que você permite que se mate uma vida inocente, que não cometeu crime, ele não fez nada, ele tá ali quietinho na dele, quentinho, se desenvolvendo. A partir do momento que você desumaniza isso, na criação de crianças desde pequena, não, tudo bem matar, não é gente, é um feto, não é gente. Mas, por exemplo, na Alemanha, que se proibiu o aborto de ovos, eu não entendi bem porque o feto da galinha sente dor dentro do ovo. Então, quer dizer que o filhote de galinha é muito mais importante do que a vida do ser humano. A partir do momento que você desumaniza um bebezinho, que fala que ele pode ser morto porque ele ainda não faz parte do mundo, você acaba ensinando essas crianças a não terem compaixão pelo outro, pela sensibilidade do outro, pela fragilidade, porque um bebê é frágil. Então, você acaba passando valores totalmente errados para uma geração que está crescendo. Aí a vovó fica doente, fica, com perdão da palavra, porém pesada, fica vegetando numa cama de hospital, ele pode se dar o luxo de falar, por que não mata? Né? Não está contribuindo com o mundo, não está produzindo, porque você desensibiliza as pessoas em relação à fragilidade do outro. As pessoas deixam de serem seres humanos e passam a serem vistos como coisas produtivas. Mas, Camila, na Itália, eu posso buscar isso para os próximos programas. O que seria o INSS italiano, eles já fizeram um levantamento. Olha, a pandemia matou X pessoas acima de 70 anos. Economizamos Y por causa que não precisou pagar aposentadoria para essas pessoas. Meio como dizendo, olha, aqui a gente conseguiu fazer uma... Olha o ponto que a gente chegou, né? E outra hipocrisia dessa gente é que eles acham uma gotícula de água voando lá em Vênus. Olha, tem vida em Vênus, mas não tem vida no ventre da mãe, sabe? É por isso que... Você vê, o livro estava aqui na minha mão. Eu, sinceramente, não terminei de ler ele ainda, mas eu uso muito para consulta. Vou colocar aqui de novo, Camila, porque é um livro que ele fala dessa associação aí, que tem o nome, tá bem... Eu li até a página 141, faltam umas 20 páginas, mas eu volto e meia, para quando é um número, alguma coisa, eu venho e pego ele de consulta. Pessoal, pedindo a permissão, obviamente, aqui da Camila, George Maza, o que você precisa saber sobre o aborto? Dá um Google aí, e é um livrinho, rapidinho, você lê ele com muita informação, e o autor, eu já tive a oportunidade de conversar 2, 3 vezes com ele, inclusive uma vez lá no PH Vox. É um trabalho importantíssimo que ele fez aqui nesse livro. E é isso, né, Camila? A gente não pode considerar uma gotícula d'água numa nuvem em Vênus como vida, e uma vida de verdade no ventre da mãe como algo que pode ser descartado. Ivan, para a gente finalizar, China, Alemanha copiando a China passando a Alemanha economicamente, como é que está aí esse cenário? O que aconteceu, Camila, é que saiu um relatório referente a 2020, e a Alemanha era o país que mais exportava máquinas pesadas para fábricas, por exemplo, né, no mundo. A Alemanha tem um know-how muito conhecido, a qualidade. Você compra uma máquina alemã, você sabe que vai durar mais tempo, vai ter menos manutenção, ela é um pouco mais cara, mas é um produto de qualidade. Eu mesmo, na minha juventude, quando eu tinha o cabelo por aqui, Camila, na Itália trabalhei em uma fábrica, mas as máquinas eram alemãs e realmente não davam problemas. Bom, o que aconteceu? Em 2020, para surpresa de ninguém, né, a China exportou mais máquinas do que a Alemanha, porque o funcionário, o operário chinês, ele estava trabalhando, enquanto que o operário alemão tinha que estar em casa recebendo o governo para não pegar, né, enfim, fazendo o lockdown. Então, uma notícia preocupante. Eu coloquei aí que é um legado da senhora Angela Merkel, porque é mais uma que, além de entregar todo o conhecimento, né, quantas fábricas alemãs que foram incentivadas a irem para a China, engenheiros e tudo mais, levar o conhecimento,
e anos de trabalho, deu nisso. Mais um setor aí que a China ultrapassa um país ocidental. E a gente sabe que engenharia mecânica, tudo que a gente vê em volta, em algum momento passou por uma fábrica, né? Desde desse microfone que eu estou falando aqui, o computador, tudo passa. E fábricas precisam de uma engenharia mecânica ativa. Então, é uma notícia que repercutiu, a bolsa lá na Alemanha caiu por causa dessa notícia no dia, acho que foi na terça-feira, e agora eles estão se perguntando o que nós vamos fazer para recuperar a primeira posição. Eu, Ivan, dou um conselho para os alemães. Já não fazendo um lockdown já é o primeiro passo para vocês voltarem ao primeiro lugar. E o segundo lugar, um boicotinho à China e não faria mal a ninguém, né, Camila? Não, na verdade faria até bem. Ivan, panorama, Itália, França, Inglaterra, África, Estados Unidos, faz um panorama para gente. Tá, legal. Panorama é o seguinte, o Donald Trump entrou com uma ação muito bem feita, muito forte contra as Big Techs, contra essa plataforma que nós estamos falando aqui, aquela plataforma que você procura informações, aquela plataforma que você vai procurar namorado, que é o Instagram, aquela plataforma que você fala mal do vizinho, que é o Facebook, e aquela que você fala mal do político que você não gosta, que é o Twitter. Bom, ele juntou tudo isso com pessoas que foram banidas como ele e colocou em uma super petição lá, uma ação na Flórida na primeira instância. Muito provavelmente ele vai ganhar lá na primeira instância, mas a ideia é que todo o processo termine na Suprema Corte. Basicamente, o que essas pessoas e o Trump pedem é que elas tenham as contas reativadas. Como o próprio Trump disse, se ele vai usar ou não, é um critério dele. Ele que tem que pegar o celular na mão e dizer se vai postar alguma coisa ou não. Mas não pode ser alguém atrás de uma escrivaninha que decida isso para ele, né? E também a gente vai ter, olha aí, Camila, auditoria no estado da Pensilvânia referente à eleição de 2020. E alguém até me perguntou, Ivan, o Biden sai desmoralizado? Não, quem sai desmoralizado nessa questão é a velha mídia, principalmente americana, porque eles passaram os últimos 6 meses dizendo, não, a eleição, foi tudo ok, não tem nada para ver aqui, acabou. E você tem o segundo estado, e dessa vez um estado muito importante da Pensilvânia, dizendo, não, precisamos auditar. Isso foi uma grande notícia que saiu na quarta-feira, e eu acredito que assim, uma auditoria dessa leva de 1 mês a 2. A gente ainda está esperando o relatório da auditoria do Arizona. Então, a gente pode ter nessa semana alguma coisa saindo do Arizona e o início dos trabalhos na Pensilvânia. No geral, para a semana que vem, vamos esperar esse anúncio do Boris aí, se ele confirma ou não. Se eu não aparecer domingo que vem de máscara aqui, é porque ele retirou a obrigatoriedade e, graças a Deus, que nunca mais volte essas medidas autoritárias. No mais é isso, Camila, gostaria de agradecer. Peraí. Preciso fazer um comentário do que você falou da contagem de votos na Pensilvânia. Tá. Isso é excelente pro Brasil, Ivan. Sabe por quê? Porque aqui eles fizeram uma máfia, um crime organizado contra o voto impresso e a mídia está batendo. Quem fala contra a urna eletrônica tem que ser investigado, porque, inclusive, querem abrir uma CPI ou inquérito para quem fala mal da urna eletrônica. Ela virou um santuário aqui no Brasil, inclusive, né? Só que nós temos a geração primeira, né? A primeira geração de urnas, ou seja, só nós, um país do Oriente Médio e um outro país que usa essa, o resto todos imprimem. Que mostra que sim, tem fraude nas eleições, e teve fraude no país, assim, o maior exemplo de democracia do mundo, aconteceu uma fraude. Imagina aqui no Brasil. Concordo, Camila. Concordo plenamente. E nós, da nova mídia, temos a obrigação de estar relatando isso, porque a velha mídia não vai. Mas por isso, concordo plenamente com você. Isso tem que parar no debate público. Não é mais um estado, um condado, são 2 estados agora, e um terceiro, a Geórgia, caminha também
para fazer essas auditorias. Portanto, agora, e outro ponto, eles têm, por mais que a gente possa criticar o que foi 2020, Camila, eles têm como sentar e recontar os votos. Eles têm como auditar. Eles têm como ver isso aí. No Brasil, atualmente, isso não é possível. Uma vez que você votou ali, foi. Então, realmente, bem colocado aí a sua comparação com o Brasil. Gostei. Ivan, rede social, o horário do PH Vox, o meu é de segunda-feira às 16 horas, o PH Vox Entrevista, e o seu? O PH Vox, como um todo, ele está sempre ao vivo, de segunda a sexta às 16 horas, e nos sábados de manhã às 10 da manhã. Eu faço esse trabalho que a Camila vem trazendo aqui, lá no Twitter, aqui, ó, @LordIvan22, e também no Telegram do PH Vox, mas o foco mesmo é o canal e o Twitter, então é lá que você me encontra. No Instagram também a gente está sempre postando alguma coisa. Camila, mais uma vez, muito obrigado pelo convite de vir aqui no seu canal, um abração ao público do seu canal. Eu já estou reconhecendo os nomes das pessoas nos comentários que estão ali toda semana. Eu sei quem é fiel e quem não é. E, ó, nós estamos preparando para saber quem está lavando a louça e não. E quem não lavar a louça, nós vamos vir de noite puxar o pé na cama. Então, lave a louça. É isso, Camila. Desejo a todos, inclusive a você, um ótimo domingo. Eu que agradeço, Ivan, sua participação é sempre muito importante. Pessoal, desculpa o barulho, não tem como controlar. Eu pedi, não tem como esperar terminar a gravação, é coisa rápida. Esquece, não tem como, eles até falam que tem, mas não fazem, como vocês estão vendo agora. Então, eu peço desculpa a vocês por esse barulho. Provavelmente semana que vem, graças ao Senhor, não vai ter mais. Então, eu encontro vocês com o Lorde Ivan no próximo domingo. Que Deus abençoe a todos. Tenham um domingo cheio de bênçãos e essa semana que se inicia cheia de paz e vitória. E não esqueçam, lavar a louça, na verdade, é mais uma representação de respeito por quem recebeu você na casa, tá bom? Um mega beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus e até mais.